Fala, bando de traders alucinados, caçadores de recompensa desse mercado financeiro. E aí, como foi o final de semana de vocês? Foram bem? Descansaram? Aproveitaram a família? Estudaram? E aí, me conta aí, hein? O que vocês fizeram de bom aí? Bom, eu, aproveitei a família aí, curti um pouquinho, fui serrar uma comida na casa do cunhado, né não? Só, mas o modéstia à parte, cunhado cozinha bem, hein, meu? Um abraço aí pro meu cunhado aí, o Dé. Tava da hora a comida. Bom, galera, vamos lá. Vou passar com vocês aqui as operações de hoje, né? Duas operações. 10 horas da manhã, meu dia já tava, Graças a Deus pela sabedoria, pela saúde, pelo conhecimento, mas também, né, as nossas análises aí que foram bem feitas. Então, quando você analisa direito, quando você tem a paciência, é, a probabilidade joga em seu favor. Aí as coisas vão mais fluídas, né? Né? Assim que é assim que funciona. Oportunidade é sinônimo de a oportunidade só aparece para quem tem o preparo, né? Porque às vezes aparece a oportunidade, mas se você não está preparado, não adianta nada, né? Você não vai conseguir aproveitar aquela oportunidade. Bom, então vamos lá para a tela. Vou começar falando da agenda e depois a gente vai para as operações, tudo bem? Vamos para a agenda econômica que eu vou comentar com vocês. Bom, galera, né? Hoje aí, como a maioria das segundas-feiras aí, é uma agenda bem tranquila, né? Nada assim de chamar atenção. Geralmente na segunda-feira aí o que a gente tem de mais relevante no dia é a publicação do Boletim Focus, né? Mas que é feita pelo Banco Central. Mas tendo em vista aí a greve dos funcionários aí do Banco Central, reivindicando aí um ajuste aí, eu li nas matérias aí de 27%, que na realidade não é um reajuste, né? É só para recuperar aí a inflação, se eu não estou enganado, dos últimos 3 anos, né? Então, por essa greve aí, não está sendo publicado os boletim Focus, salvo engano também, acho que desde fevereiro. Então, a única coisa mais relevante que teria para o dia de hoje era a publicação do boletim Focus, feita pelo Banco Central, né, do Brasil aí, que sai todas as segundas-feiras. Esse boletim Focus, o que que ele traz para a gente? Ele traz aí as projeções, né, da Selic, do IPCA, do PIB, né, as projeções futuras aí que são feitas por uma equipe aí do Banco Central. Então a agenda de hoje, como vocês podem ver aqui, ó, bem tranquila, né? Bem tranquila, nada de muito relevante, nem aqui dentro falando em âmbito nacional, como também por fora aí. Agora, daqui a um minuto, 1h15 mais ou menos, tem aqui o pronunciamento de Bailey, mas aí também é lá de um outro país aí que eu não sei que bandeira é essa daqui. Não sei se é Austrália, Reino Unido. Ah lá, ainda bem que a colinha me ajudou. Agora daqui a um minuto vai ter um pronunciamento aí de alguma pessoa lá do Reino Unido lá. Mas enfim, como eu acabei as minhas operações, eram 10 horas, eu já tinha feito duas operações que a gente vai comentar aqui, né? Então, a agenda para mim, depois das 10 da manhã aqui, não teve importância nenhuma, porque, né, minhas operações já estavam feitas. Então, como eu disse, né, no vídeo anterior, eu sempre venho, dou uma olhadinha aqui, já tinha passado pelo panorama lá o site lá do panorama do Lattes, já tinha dado uma olhada que as bolsas estavam trabalhando no positivo e o dólar estava trabalhando no negativo, né, frente a tanto as moedas fortes quanto as moedas dos países emergentes. Isso pela manhã, né? Agora não sei como tá. Vamos dar uma olhadinha como tá agora aqui. Essa página aqui, galera, eu sou suspeito para falar dessa página aqui que ela me traz muito conforto, né? Antes de eu iniciar as operações. Ó, ainda as bolsas aqui, ó, a gente pode ver, com exceção aqui do Hang Seng, né? Que fechou lá a 1,19, a
a gente pode olhar que as bolsas pelo mundo aí, ó, trabalhando em alta e com uma alta considerável. Ó, a maior parte aí, tudo com acima de 1%, 1,5%. A Dow Jones aqui, galera, ó, Dow Jones 2,16%, né? 2,16%. Interessante é saber por quê, né? Qual foi a notícia? Eu escutei de manhã no panorama de abertura aí do Lattes, que o Lattes disse que o Joe Biden parece que vai retirar ou dar uma diminuída numas taxas aí que o Trump colocou para produtos e serviços lá da China, né? Que ele começou, teve uma época que o governo Trump lá ele começou a taxar, colocar umas taxas mais rígidas aí para a entrada de produtos da China nos Estados Unidos. E parece que o Biden, como bom político que é, né? Ele, em algum lugar, ele comentou aí que ele vai dar uma. Não sei se, agora eu não lembro se retirar as taxas ou diminuir. Então, talvez isso daí possa ter animado o mercado lá. E por isso a gente está vendo essa puxada da Dow Jones aí de 2,16%, né? Então, de manhã estava dessa forma. Aqui, ó, ainda continua, né? O DX aqui, ó, que é uma cesta de moedas do dólar frente a outras moedas mais fortes, também trabalhando a quase 1% de baixa, né? 0,88%. E aqui, ó, no Brasil, o dólar já está a quase 2% de queda, 1,81%. E lá, ó, frente ao rubro russo lá, a moeda da Rússia, né? A moeda da Rússia está se fortalecendo. Por que a moeda da Rússia vem se fortalecendo? Porque a Rússia, com toda a pressão financeira e econômica que os países estão, né, fazendo com ela, devido à guerra, ela é uma grande produtora ela é uma grande produtora de combustível, né, de gás, entre outros. E tudo que ela vende, ela está obrigando aos países a comprar e pagar na mesma moeda lá. Ela não está aceitando o dólar ou qualquer uma outra moeda. Então, todo mundo que precisa, que tem a necessidade de consumir algum produto da Rússia, né, está sendo obrigado a abrir uma conta lá, converter a moeda para poder fazer a negociação. Então, é isso daí que vem acontecendo com a Rússia e por isso que a moeda lá da Rússia está ganhando muita força frente ao dólar. Aí. Isso daí já vem vindo, salvo engano, há uma semana mais ou menos. Então, como eu disse, né, esse era o panorama da manhã antes da abertura do mercado, ainda permanece, né? Ainda permanece do mesmo jeito, certo? Então, agora a gente já falei da agenda, que não teve nada de relevante, mostrei aqui o panorama que tá da mesma forma que estava de manhã antes de abrir o mercado aqui. Então, isso me mostrou o quê? Isso me mostrou que talvez o dólar já ia abrir em baixa, né? Ia buscar aí dar uma realizada para depois continuar caindo. E a bolsa, o índice já abriu em alta, mas como eu não acompanho o gráfico do índice, eu só tenho ele na minha plataforma para dar uma olhada lá se já abriu ou não, se abriu em alta, se abriu em baixa. Aí eu dou uma olhada na correlação do dia, né? Se existe a correlação, se ela está forte ou se ela está fraca. Mas baseado também só na variação, porque eu não tenho nada do índice na minha tela, a não ser a variação que ele está trabalhando naquele momento. Então agora eu vou para o gráfico, vou mostrar as operações para vocês, né? A análise que eu fiz antes da abertura do mercado e depois quais foram as operações. Toma água aqui que a boca já está secando. Bom, galera, essa daqui era a tela que eu tinha antes da abertura do mercado hoje, né? Então essa daqui foi o mercado de sexta-feira. Tá aqui, ó, mercado de sexta-feira, dia 20, né? Então esse era o mercado de sexta-feira. Qual foi a análise que eu fiz aqui? Deixei as linhas aqui para ficar mais fácil para vocês. Eu dei uma olhada na perda desse fundo aqui, ó, que eu vou pôr uma linha branca aqui,
Ó, deixa eu pôr o numerador de candle aqui para vocês. Indicador, pesquisar. Ah, boa. Tá? Então aqui, ó, depois que perdeu o fundo que a barra 14 deixou, né? Perdeu o fundo aqui na barra 24. Na barra 24 ele perdeu o fundo da barra 14 e nunca mais voltou. A primeira vez que ele veio tentar testar esse fundo aqui foi aqui, ó, na barra 66, que ele veio tentar testar o fundo, né? Então, até onde ele conseguiu testar? Ele veio testar, pegou aqui, colocar os pavis, e a gente tem essa referência aí, né? Lembrando que isso não é nada exato. A gente tem uma referência de região. Então pode variar. 3 pontos para cima, 3 pontos para baixo, 7 pontos para cima, 7 pontos para baixo. Aí vai da sua análise de você verificar se vale a pena ou não, né? Abrir uma operação ali e assumir o risco, tá? Então, eu estou mostrando para vocês a análise que eu fiz antes da abertura do mercado e depois de já ter, né, a noção do que estava acontecendo pelo mundo afora, aí baseado na página do Panorama da Lattes. E aqui embaixo eu marquei esse fundo aqui, ó. Certo? Então eu tenho duas regiões, né? De uma região a outra, deixa eu travar aqui, ó, tá dando 24 pontos. Ó, daqui embaixo, aqui em cima, aqui tá dando 31 pontos, né? Então a gente tem aqui, ó, a gente tem aqui duas referências de preço que tem um intervalo de 31 pontos. Aí depois que eu tracei esses dois pontos aqui, por que o fundo? Porque o fundo tentou perder algumas vezes, veio, testou 3 vezes aqui e não perdeu, ó. Barra 34, barra 45, barra 82, 83, a 84 fechou lá em cima. Então eu tinha essas duas referências. Aí o que eu fiz aqui? Eu peguei a minha projeção de Fibonacci, né? Vou subir um pouquinho aqui, ó. Aí eu vi que o mercado abriu lá embaixo, né? Ó, minha projeção de Fibonacci está aqui, ó. Vocês estão vendo? Eu ponho o mouse em cima, marca todas as linhas da projeção, ó. Porque eu não vou mostrar nada para vocês ainda do dia de hoje, né? Então, eu vou traçar aqui, ó. Vou apagar a minha projeção aqui e vou traçar de novo. Então, eu tracei uma projeção para baixo e outra para cima, né? Só que aí a de cima não precisou usar que o mercado abriu para baixo. Então, quais eram minhas referências aqui, ó? Esse topo e esse fundo, dentro do intervalo que eu tracei aqui, né? Então, agora eu não preciso mais das linhas. Vou apagar a linha branca aqui, apago essa linha branca também. Pega a minha ferramenta aqui de projeção, olha lá, ó. Essa da esquerda aqui, ó, o mouse aqui, ó. Para aqui, ó. Projeção de Fibonacci. Eu uso a plataforma que eu uso é a Trid. Me atende de boa, né? Tem umas outras aí, tem o Profit Chart também, que o pessoal usa bastante. Mas a Trid, ela me atende, né? Opero pela Modal, não a plataforma é de graça. Eu não tenho mínimo de... Ah, você abrindo conta na corretora XPTO e operando 100 mini contratos por mês, a plataforma sai de graça. Ou seja, né, a corretora XPTO está obrigando você a operar 100 mini contratos por mês, né? Ou seja, ela está te colocando um limite aí mínimo para você operar. E lembrando que cada operação que você realiza, você paga para entrar e você paga para sair. Então a plataforma não está saindo de graça para você, né? Reflete nisso aí. Enfim, tenho a Trid pela Modal, não pago nada, não tenho mínimo de lote para operar, só que isso já faz muito tempo, não sei como está hoje, tá? Então vou lá, na minha ferramenta aqui, ó, projeção de Fibonacci. Qual era a minha referência? Esse topo, então eu dou um clique aqui nesse topo e qual que é a outra referência? Esse fundo aqui.
Presta atenção que eu estou falando. Referência. Então não tem nada de exato, né? Pode ter variação para cima e para baixo. Cliquei aqui. Então, ó. Olha lá agora. Para uma ferramenta aqui em cima. Eu tenho 50% que aqui é a metade do meu intervalo. E aqui é o início do meu intervalo. Aí a projeção, como eu fiz uma projeção para baixo, eu vou ter os pontos aqui para baixo. Então aqui no 4858 é a metade da projeção para mais, né, para baixo. Aqui ó, é uma vez o intervalo, ou seja, é o dobro, né, 100% da projeção para baixo, 150 para baixo no 4828, duas vezes para baixo, 200% no 4814, né? Duas vezes e meia para baixo no 4799 e três vezes para baixo no 4784. Isso foi a análise que eu fiz antes de abrir o mercado, né? Então agora a gente vai para o gráfico do dia de hoje, o dia 23 de maio. Não é magia, não é bruxaria, né? Não é nada. Foi uma análise, simplesmente foi uma análise que eu fiz antes de abrir o mercado. Podia ter pegado qualquer outro preço de referência. Mas o que eu vi lá, baseado no gráfico de sexta-feira, foram aqueles dois pontos, né? Aí, como vocês podem ver, ó, onde estão as projeções e olha os níveis que o mercado foi buscar. Pegando no início do dia aqui, ó, a mínima de sexta-feira é essa linha vermelha aqui, ó, né? Próximo ao fundo que eu peguei lá, próximo à minha referência, a mínima é essa linha vermelha aqui, ó. Da mínima, na minha referência, dá 6 pontos, né? Então, o mercado abriu hoje aqui, ó, 4855, o mercado abriu a 4855, desceu, subiu, desceu de novo e fechou para baixo aqui, ó. Fechou, aí veio, testou aqui, ó, 100% da projeção. Ah, mas você está falando de análise técnica, igual eu falei. Eu trabalho com as duas coisas. Eu tenho os meus pontos de referência no gráfico, né? E depois eu vou dar uma olhada no fluxo. Então aqui não é que eu tinha, era ponto de referência. É a partir do momento que o preço começa a trabalhar nesse ponto de referência demarcado, eu começo a prestar atenção. Então, ó, veio, tocou aqui 100% da projeção, né? Deixou um paviozão gigante aqui, ó, em cima. E começou a subir. Olha essa barra aqui, ó. Deixa eu pôr o contador de barra aqui para vocês. Novo indicador, pesquisar, que eu não sei onde ele está. Vamos colocar aqui contador de candle, tá em dados de mercado. Mercado abriu, barra 1, barra 2, veio, testou aqui 100% da projeção, barra 3, testou aqui 50% da projeção. Aqui eu já tinha feito uma operação, né? Barra 4, fez que ia continuar aí uma queda, mas falhou. E a barra 5 rompeu ali a linha de 100%, mas a 6 já imediatamente já fechou para baixo, né? Aí, opa, o que eu faço aqui que vocês já sabem, né? Fechamento da 5 e abertura da 6 no mesmo preço. Então, isso daqui para mim é outra região de referência perto de uma outra região de referência que eu já tinha antes de abrir o mercado. Então, aquelas linhas amarelas lá que vocês já conhecem, clica aqui, uma linha amarela aqui. Então, ó, já está mostrando para mim que essa região aqui, eu já tenho uma convergência, né, de regiões aqui para mim. Então, uma região que eu marquei antes do mercado abrir, eu nem sabia
Eu nem imaginava o que, que o mercado ia fazer, aonde ele ia abrir, para onde ele ia andar, né? Mas então quer dizer que próximo de uma referência que eu já tinha, o mercado marcou um fundo, que é igual eu falo para vocês, no gráfico de linha, que está lá no vídeo anterior que eu mostrei para vocês, gráfico de linha baseado pelo fechamento dos candles, né? Então, para mim, aqui, ó, o mercado deixou um fundo marcado próximo de uma região que eu já tinha como referência antes de tudo começar, né? Então, vou falar aqui da minha primeira operação, depois eu falo da segunda. Então, agora eu vou colocar aqui indicador não, chart trader, inserir ordens executadas. Aqui, ó. Então, a minha primeira operação foi na onde? Foi aqui, ó, no candle número 3 aqui, ó. Na hora que abriu 3, né? Ah, por que você comprou? A primeira operação foi uma operação de compra. Por que você comprou no 4849 se a sua referência tá lá embaixo no 4844, 4843,5? Por quê? Porque, igual eu falei, aqui é a minha referência. Aí, o que foi acontecendo no fluxo? Eu fui vendo que foi entrando no fluxo comprador. Eu vi o jeito que a barra 2 fechou, né? A barra 2 fechou, deixou um pavio enorme em cima do meu ponto de referência. A 1 já tinha deixado um pavio, ou seja, então mostra que nessa região da minha referência tem intenção compradora. Tem gente, esse preço interessa para os players que tá a fim de comprar. Então é um preço interessante para quem tá a fim de comprar. E aí, quando o preço chegava aqui, os caras começavam a comprar. Os caras iam tomando, o preço ia subindo, os caras iam tomando. Então aí é onde eu volto a minha atenção para times em trades e fico analisando para tomar a minha decisão. Se a gente olhar também aqui embaixo no meu indicador de volume, o volume da barra 2 foi um volume bem ínfimo, né? A barra 1, apesar de ter sido uma barra negativa, fechou com um volume positivo, entendeu? Então, tudo isso eu analiso para pegar e tomar minhas atitudes aqui de abrir uma posição. Então, quando fechou a barra 2 e abriu a 3, eu falei, meu, o volume aqui tá bom, né? Eu vou comprar e vou tentar sair aonde? Na abertura do mercado. Aonde que o mercado abriu? Qual que era a minha primeira referência depois do mercado aberto? Que eu tinha na barra 3, que a barra 3 estava se formando. Eu só tinha a barra 1 e a barra 2. Eu entrei na compra para cima. Aonde estava a minha primeira referência ali para eu já pegar alguma coisa, uma saída ou pelo menos ter uma referência da região? A abertura. Então eu fiz a compra, o mercado foi bem rápido, foi uma operação super tranquila, né? Não tive muito pouco calor, quase nada. Então na hora que a operação já andou aqui, ó, 6 pontos, a operação andou 6 pontos, já realizei meu lucro e ó, braço cruzado, deixa o mercado trabalhar, né? Dependendo do que acontecesse, se eu tivesse meio em dúvida, já não faria mais nada, né? Mas eu tinha o quê? Eu tava olhando para ver o que, que ia acontecer. Vamos aguardar, né? Aí aguardei, barra 4, barra 5, já fechou para baixo da minha referência, uma barra boa, um corpo de baixa bom, né? Abrindo perto da máxima, com muito pouco pavio superior, fechando próximo da mínima, muito pouco pavio superior, né? Opa, vamos aguardar. Será que vai perder essa referência aqui, né? Fechando para baixo do fundo do dia, que a mínima do dia tinha sido deixado pela barra 2, né? Então, é uma barra interessante que chamou a atenção, né? Se a gente olhar um volume expressivo lá embaixo, lá, o volume expressivo, meu, vamos olhar, vamos ver se vai ter continuidade. Pensei em fazer uma venda, cheguei até colocar uma ordem para baixo da mínima da barra 5, né? Mas aí começou a ficar trabalhando aqui entre abertura para cima, só que também não ia, não descia. Aí eu peguei, eu falei, meu, tá muito
próximo de uma das minhas referências. Talvez isso possa falhar. Não que... Aí o que eu fiz? Ainda bem que deu tempo de eu tirar a ordem, né? Tirei a ordem, falei, eu vou esperar para ver o que vai acontecer. E, né, foi bom, foi muito bom ter aguardado, porque o que aconteceu? Fechou a barra 6 dessa forma, ou seja, com abertura na mesma região do fechamento da 5. Então é aí onde eu traço a linha amarela que vocês já viram em outros vídeos aí, certo? Aí fechou a 5, sem volume nenhum lá embaixo, fechou a 7, né? Aí a partir do momento que fechou a barra 7, aí veio a 8 também e reverteu, né? A barra 8 abriu também no mesmo preço de fechamento da 7. Ela sobrepôs completamente, o pessoal chama de engolfo, né? Ela engolfou aqui, ó, a barra 8. E se a gente olhar no volume lá, a 8 engolfou a barra 7. E se a gente olhar no volume, teve um volume também dentro dos volumes que a gente teve no dia até o momento, foi um volume bom, não foi um volume ruim. E ela teve um corpo bom também, o segundo maior corpo do dia, com exceção da 5, né? Tem a 2, tem a 3 também aqui, mas a gente, no caso, falando de corpo de baixa. Aí, se vocês repararem, eu vou até aumentar o zoom do gráfico aqui, ó, para mostrar para vocês. Vou aumentar mais. Nossa, para que você está aumentando tudo isso? Vou mostrar, vocês vão ver aqui. É que às vezes no vídeo, no vídeo não fica tão claro como fica para mim aqui na tela do notebook, tá? O que aconteceu aqui, ó? O preço aqui, ó, de fechamento da 8 e o preço de abertura da 9. A 9 abriu no mesmo preço que a 8 fechou. Vamos olhar aqui, ó. Fechamento da 8, 4844. Certo? Abertura da 9, 4843,5. Não é o mesmo preço. Ah, mas é meio ponto. Para mim é importante, né? Então o que é aqui? A 9 abriu com a diferença do preço de fechamento da 8. Então, essa diferença aqui que é? É um gap. E eu presto muita atenção em gap. Então, por que eu escolhi fazer uma venda na abertura da 9? Ah, na hora que abriu a 9 você vendeu? Não, claro que não, né? Não sou besta. Esperei. Aí esperei o quê? Ela trabalhar aqui para cima e ver o que estava acontecendo. O que eu estava vendo aqui? Eu estava vendo que a VWAP aqui, ó, é essa linha aqui, ó. VWAP, que é o volume médio do mercado, né? Eu estava vendo que a VWAP estava apontando para baixo. Na hora que abriu a 9, a 8 fechou uma barra boa, com volume. A 8 fechou uma barra boa com volume, a 9 abriu com gap, tentou trabalhar para cima do fechamento da 8, não chegou nem a metade do corpo da 8, né? Veio aqui, ficou o tempo todo para baixo da VWAP, entendeu? E ficou trabalhando aqui. Aí eu falei, bom, até então ela não tinha feito pavio para baixo ainda. Ela abriu e começou a trabalhar dentro aqui, ó, para cima do fechamento da 8. Na hora que eu vi que ela veio aqui, ó, não conseguiu chegar a 50% do corpo aqui da barra 8, né? A barra 8 já foi uma barra que engolfou a barra 7, que é uma barra boa de compra também. Ou seja, a segunda tentativa de alta do dia.
né? A segunda tentativa do preço subir. Deixa eu arrumar aqui. Teve a primeira tentativa na 3, aqui foi a segunda. Então, uma barra boa de alta, que foi a 7, a 8 já acabou com ela, né, no mesmo intervalo de tempo. Teve volume. Abriu a 9 com gap. A 9 tentou trabalhar para cima do fechamento da 7. Não deu conta. Aí eu falei, opa, agora se voltar a cair com volume, né? No Times in Trades ali, se começar a ter umas boletadas, né, na venda que me agrade, que eu veja que vai causar um desequilíbrio ali no entre oferta e demanda, né? E começa a deslocar o preço, por que não, né? Vamos tentar. Já tinha feito a gordura lá na primeira operação, então aí na hora que o preço voltou, pegou minha ordem, também foi uma operação super tranquila. Eu teria passado calor se eu tivesse vendido na abertura da 9. Aí eu teria passado esse calor aqui, ó, do pavio que ela deixou. Mas eu peguei ela voltando já. Então ela já voltou, pegou minha ordem e desceu, né? Aí desceu também, não tive calor nenhum. Qual que era a minha referência aqui na hora que ela estava descendo? A mínima da 6, né? Falei, bom, quando ela perdeu a mínima da 2, a primeira vez que ela perdeu a mínima da 2, o que o pessoal começou a fazer aqui? Para baixo da mínima do dia, começou a realizar lucro. Todo mundo que vendeu lá em cima, na hora que perdeu o fundo do dia, o pessoal começou, opa, me dá, comprar de novo, realizar lucro. Então, na hora que eu vendi aqui, eu falei, meu, a minha primeira referência, essa mínima aqui. Na hora que chegou perto da mínima, o que eu fiz? Não tinha passado calor nenhum, já estava me dando 5 pontos, mais de 5 pontos. Meu, me dá que é meu, eu quero. O que eu quero agora é capitalizar, né? Tô, não passei calor, não passei nada, você tá me dando. Já fiz uma operação que deu certo. Essa daqui também você já tá me dando uma quantidade de ponto, né, considerável. Meu, me dá que eu quero que é meu. Ah, mas depois continuou caindo. Depois continuou caindo. Depois continuou caindo. E agora, olhando, eu sei que fala, nossa, você pegou. Nossa, você pegou 5,5 pontos. Se você tivesse segurado, você tinha pego 27 pontos. Depois da onça morta, pôr o pé na cabeça dela e tirar a selfie, aí fica fácil, né? Mas e na hora aqui, com o mercado rodando, ticando aqui na sua frente? E aí, você ia segurar? Não passei calor nenhum, cara, né? E o mercado me deu 5 pontos assim, ó, num susto. Eu, né, já nessa por toda a bagagem que eu vim adquirindo já nessa caminhada que eu tô aqui, meu, não é simples você fazer 5 pontos numa operação no dólar. Não é simples. É um, é um número de pontos considerável. Claro que com um mini contrato, o financeiro, né, é irrisório, mas também não é tão irrisório assim mais hoje em dia, né? A gente está falando de R$ 50. O que você faz? Ah, não dá para fazer muita coisa, tá? Mas são R$ 50. Vocês entenderam? Então aqui, ó, que hora que era? Ó, 9h40. 9h40. Eu comecei a operar às 9 que o mercado abre. 9h40, eu já tinha mais de 10 pontos no dólar. Eu, né? Não preciso de mais de 10 pontos no dólar por dia. Se todo dia eu conseguir, como eu falei, que lá na frente eu vou querer saber da minha média. Se a minha média for 10 pontos por dia no dólar, aí sim eu sei que eu vou ficar milionário em muito pouco tempo. Que ficar milionário, eu acredito que eu vou ficar, né? Eu tenho muita
fé na energia das palavras. Eu creio que as palavras têm muita energia. Então é isso daqui. Pegou, andou, me deu 5 pontos. Eu falei, meu, tá ótimo, me dá aí que é meu. E ali mesmo eu já falei, meu, quer saber? Eu vou olhar um pouquinho mais o mercado, que geralmente eu opero até às 11. Eu falei, é 9h40 ainda. Só que agora eu vou olhar, agora eu até nem cruzei o braço, eu já joguei os braços para trás aqui do corpo aqui, eu encostei na cadeira para ter muito trabalho para ele sair de lá, porque eu falei, meu, eu não vou clicar em qualquer coisa, não vou clicar em qualquer coisa. Por hoje o dia para mim tá ótimo. Ótimo, ótimo. Muito bom. Eu vou aqui abrir o relatório de performance e mostrar para vocês quanto tempo, né, levou cada operação aí e o calor que eu passei em cada uma. Vamos lá. Aqui, ó. As duas operações. Primeira operação de compra. Abri às 9h10. Fechamento às 9h13. Tempo daqui da operação, ó, 3 minutos e 4 segundos. Aí aqui o que eu falo para vocês aqui, ó, do main e o map. Main e o map. A primeira operação, ela me deu um calor aqui, ó, ela, né, andou contra a minha posição 1,5 ponto, né? Aí, ao meu favor, ela andou 8, eu saí com 6. Tá excelente, né? Excelente. O risco pelo prêmio tá mais de 4 vezes. Tá 4 vezes, né? Ou 3 vezes a mais. Depende do entendimento de cada um, né? O risco, esse aqui é o risco efetivo, né? Independente de onde estava o meu stop, qual foi o risco efetivo que essa operação me trouxe? Foi o quanto ela andou contra a minha posição, né? Então ela me deu um risco efetivo de 1,5 ponto. Eu busquei 6 pontos em 3 minutos e 4 segundos, uma operação rápida, tranquila, muito boa. E a segunda operação? A segunda operação foi mais rápida ainda, ó. 1 minuto e 3 segundos de operação. Abri a operação a 9h40, uma operação de venda, vendi a 4843,5, 4843,5 a venda, né? Às 9h40. Fechei às 9h41 e 46 com uma compra a 4838, né? E aqui foi 5 pontos. Qual foi o meu risco efetivo nessa operação? Quanto andou contra a minha posição? 3 pontos, mas aqui foi muito rápido, né? Quando passou pela minha cabeça em estopar, eu já estava positivo na operação e ela andou a meu favor 6 pontos, eu saí com 5,5 pontos. Ou seja, quase o dobro do risco, né? Praticamente o dobro do risco. Então aqui foram as duas operações do dia de hoje, né? O tempo de durabilidade, então a eficiência no dia de hoje, 100% de acerto, né? Como eu disse, eu não preciso nada mais que 10 pontos no dia, né? Por enquanto tá ótimo. O histórico aqui dos trades, como eu sempre faço aqui, ó, vamos ver do início do mês como que tá. Do início do mês até hoje. Vocês lembram aí que eu tava no negativo, né? Graças a Deus já saí dessa zona de negativo. Aqui, ó, olha lá. Rapaz, day trade é isso aí, pessoal. Day trade é essa loucura aí, ó. Você vai do céu ao inferno, do inferno ao céu, e então é você que tem que ir administrando aí essa curva aí de rentabilizar o capital. Entendeu? Agora eu vou fechar aqui o relatório de performance. Aí a gente continua, tá? Então esse foi o dia de hoje, pessoal. Espero aí que eu venha colaborando com vocês. Deixa eu voltar lá para a tela. Então eu espero que eu venha colaborando, né? Com o conhecimento de vocês. Não tem uma sequência
direitinho nos meus vídeos, mas eu acho que de pouquinho, quem tiver paciência aí e for assistindo, sempre vai conseguir pegar um detalhe ou outro, uma dica ou outra, porque igual eu falei, eu quero tirar dinheiro do mercado, né? Ainda não tenho pretensão nenhuma de querer ser um educador, apesar de gostar de ensinar, eu acredito que educação pode salvar bastante, pode ajudar muita gente, né? Eu acho que a educação é a base para muita coisa aí e só ajuda, entendeu? Mas agradeço aí a companhia de vocês até aqui. A bateria do meu notebook tá acabando, mas é igual eu falei, eu acho que a cada vídeo que eu faço eu consigo deixar um pouquinho de conhecimento para vocês, que se vocês forem, né, tomando nota, organizando de uma certa forma, eu imagino que possa estar ajudando aí, colaborando na rotina de vocês. Tá bom? Então, hoje é segunda-feira, né, pessoal? Juízo aí, é só início da semana, tá bom? Tudo de melhor aí na vida de vocês. Que Deus abençoe. E até a próxima, até o próximo vídeo aí, tá? Aproveita a família. Tchau.